Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia! Aqui nós comemorando os 30 anos da TV Canção Nova e o tema do Mais Saúde de hoje é um tema que vocês sabem que eu adoro, que é falar sobre agrotóxicos. Não é que eu adoro agrotóxicos, é que eu agora adoro esclarecer os malefícios do agrotóxico no corpo humano. Porque tem muita gente que pensa que, não, isso é coisa do Greenpeace, não é bem assim. Quem diz que aquela certificação está certa e como vão garantir que aquele alimento realmente não tem agrotóxico? Então eu chamei alguém que vocês conhecem muito bem, que fez o seu mestrado em agrotóxico e ele vai contar pra gente o que ele descobriu. Bem-vindo novamente, professor Fabrício Assini, a São Paulo, aqui nos nossos estúdios da TV Canção Nova. Me conte tudo. Bom, Gisela, no meu mestrado eu estudei, na verdade, a exposição a agrotóxicos na adolescência e a consequência deles na vida adulta. Uau! Claro, mestrado em farmacologia nós normalmente usamos animais. Mas ele tentava imitar, na verdade, aquela questão que enfoca o agricultor. Então, quando você começou, com muita propriedade, dizendo, olha, agrotóxico, será que é uma questão de Greenpeace ou não? Eu diria que racionalizar o uso de agrotóxico é uma questão de saúde pública e de ciência mundial. Por quê? Existe uma literatura vasta nos mecanismos de busca de artigo científico, mostrando as consequências em longo prazo do uso crônico de agrotóxicos. Porque, queiramos ou não, qualquer um de nós que cresce comendo alimentos plantados na agricultura tradicional, cresce refém de um modelo que usa agrotóxicos. Verdade. Não estamos aqui para julgar se é certo ou se é errado, o que é ou o que não é a realidade. Bom, no meu mestrado, o que nós fizemos então? Nós administrávamos agrotóxico nos ratos durante a adolescência e testávamos na idade adulta com relação a comportamentos do sistema nervoso central. Por quê? Porque na clínica nós percebemos que naquelas regiões essencialmente agrícolas, os idosos dessas regiões são idosos que são acometidos com uma frequência maior em doenças como Alzheimer, em doenças como Parkinson e a depressão. Então, eu não estou no mestrado, nós não estávamos no mestrado procurando por essa pessoa da cidade que cresce comendo comida com agrotóxico. No mestrado, nós estávamos tentando mimetizar, imitar em condições de laboratório essa pessoa que trabalha com agrotóxico e que muitas vezes passa o dia inteiro aplicando agrotóxico na lavoura sem uma proteção. Então, para essa pessoa, o meu mestrado veio dizer que a exposição a agrotóxico, então, durante a juventude, na velhice, aumenta a probabilidade dessa pessoa fazer depressão, Alzheimer e Parkinson, que é uma questão que tem que ser considerada. Quando eu me pergunto quais são as possíveis consequências da presença do agrotóxico nos alimentos que nós ingerimos, talvez o que a gente vá ver no futuro são consequências com relação à alteração comportamental, sem dúvida alguma. Porque esses agrotóxicos, para serem bem-sucedidos, eles precisam penetrar na planta que eu estou produzindo. E em penetrando na planta que eu estou produzindo, eu realmente tenho a possibilidade de ingerir. E aí a questão é, mas eu ingiro uma quantidade muito pequena. Sim, a quantidade é pequena, mas é a vida inteira. Exato. Então, muitas vezes, uma série de consequências, elas só aparecem ao final da vida de comportamentos que nós fazemos diariamente. Quer ver um comportamento que pode exemplificar isso muito bem? Uma vez na vida, alguém diz pra gente, mantenha a postura, porque senão você vai ficar com a coluna torta. E só vamos perceber isso aos 60 anos de idade. Quando depois de muito não manter a postura, sim, fizemos um desvio de coluna. E talvez o paralelo valha também para os agrotóxicos. Talvez não seja esse morango belo que eu estou comendo hoje, cheio de agrotóxico, que vá me causar uma intoxicação. Mas esses alimentos durante toda a vida expostos ao agrotóxico podem levar a essa alteração comportamental. A gente tem, por exemplo, o aumento do número de crianças com autismo ultimamente. E existem trabalhos sérios na literatura tentando fazer uma correlação à exposição a agrotóxico.
infelizmente, são trabalhos que eticamente nunca serão feitos. Exato. E que só teremos consciência desse tipo de coisa quando tivermos um número muito grande de pessoas acometidas no mundo, para que a gente possa fazer um trabalho que nós chamamos de retrospectivo, né? Que eu possa olhar para trás e dizer, olha, realmente foi a presença do agrotóxico nessa quantidade para esse grupo de pessoas que causou esse tipo de coisa. Por outro lado, para qualquer um que estuda e consegue ligar os mecanismos, não é que nós somos videntes, não é isso, de maneira alguma, nós só temos a capacidade de fazer o raciocínio sobre o assunto. Então, quando a gente adquire essa capacidade de fazer o raciocínio, a gente acaba prevendo, né, por que não, uma série de consequências associadas à neurotoxicidade induzida por essa exposição em longo prazo a agrotóxicos. Falando desse, né? Desse raciocínio, eu tô eu pensando, porque toda molécula tóxica que o corpo humano não consegue detoxificar, porque é o fígado, o santo fígado que faz isso, né? O fígado começa, né? Ele tem duas fases importantes, então ele começa a tentar desmontar o monstro e ele fica pior ainda, não é? Então a gente precisa terminar de desmontar para excretar. Mas se eu não consigo terminar, digamos assim, aquilo continua sendo lipossolúvel, então ele continua sendo uma gordura. E aí ele vai se estocar onde? No tecido gorduroso? E por acaso pode ser o tecido gorduroso do cérebro? Pode, vamos lá, ou seja, felizmente o cérebro é protegido por uma barreira chamada de barreira hematoencefálica, que nada mais são do que células que recobrem esse vaso sanguíneo, dando certa proteção ao neurônio. Então, assim, felizmente existe proteção, temos que deixar isso claro. Porém, sendo uma substância lipossolúvel, a princípio ela tem maior probabilidade de passar. Sim. Se eu estou falando de um cérebro estressado, que tem um aumento de permeabilidade da barreira hematoencefálica, passa mais fácil ainda. É incrível, né? Porque é igual então, intestino, né? No fim das contas, gira tudo em torno de um tema grande, que é a tal da inflamação, que é o estresse, que é a má alimentação, que é a ausência de sono. E a gente só está colocando mais uma pontinha. Uma pitada nesse molho, que é o agrotóxico. Pois é. Agora, o que fazer para tentar fugir um pouco desse... Porque as pessoas falam que, é caro. Nós já trouxemos aqui a Luciana, que é uma grande produtora e distribuidora, e ela fala que sobra no Ceasa produtos orgânicos, as pessoas não chegam aí comprar. Então, gente, cuidado um pouco com esse relativismo, né? Agora, o que as pessoas, para se proteger, fariam o quê? Deixariam de pelo menos comer aqueles que estão sendo considerados os mais contaminados? Tomate, os clássicos, né? É tomate, morango, às vezes é batata, pimentão, ou talvez comer o alimento da época, que talvez ele contenha menos agrotóxico. O que seria o que você nos ajudaria a encontrar uma luz? Claro. Conforme você ia falando, eu ia pensando, primeiro é sempre uma questão de mercado. Ou seja, na hora que eu conscientizo uma população com relação aos possíveis danos em longo prazo e aumento o número de pessoas procurando por um produto, esse produto vai aparecer. Vai. Ponto. Vai ficar mais barato. O primeiro ponto é ter essa oportunidade que nós estamos tendo de falar para um grupo de pessoas, dizer, olha, sim, podem haver consequências em longo prazo. Perfeito. Então, se você puder optar por 2 produtos, opte por aqueles 100. Sim. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Na vida real, o mercado é quem não anda, na verdade. Então, assim, na hora que eu tiver um número de pessoas consumindo, eu terei o produto e esse preço vai baixar. Ponto. Agora, enquanto isso não acontece, sempre que eu puder optar pelo produto orgânico, eu devo optar. Mas, Fabrício, é muito mais caro. Vamos ser justos? Qual é a diferença, talvez, de um alface tradicional para um alface orgânico? Vamos dizer que custa o quê? R$3 a diferença? Vamos exagerar, R$5. Quanto é que custa um refrigerante de 2 litros no mercado? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, ou seja, eu ultimamente não economizo mais com saúde. Ou seja, se a diferença fosse de 2 para 500, eu concordo. Perfeito. Tudo bem? É tudo uma questão de escolha, né? É o dobro do preço? É o dobro do preço, mas é o dobro do preço quanto em reais? Exato. Tudo bem? Estamos falando de R$5 de diferença. Por aí, mas R$5, se eu economizar
num refrigerante que eu já deveria ter parado de tomar faz algum tempo, né, eu já ganhei esses R$ 5. Pois é. Então, às vezes a gente fica com certas economias Concordo. e deixa de fazer outras. Então, assim, se eu puder realmente tentar botar nessa balança em direção àquilo que vai me gerar saúde, Perfeito. sem dúvida alguma seria uma boa atitude. Olha, gente, depois exatamente o que o professor Fabrício está colocando, uma questão de você optar, fazer escolhas, que é muito mais interessante você hoje pagar um pouco mais pela sua saúde do que gastar muito mais amanhã com remédio. Exatamente. Por causa da sua doença. Agora, nós estamos por um Brasil afora falando, e para encerrar, o que eu gostaria de dizer? Quantas pessoas que estão nos assistindo que não têm quintal? Vamos começar a, de repente, tem um programa bárbaro que vocês podem pegar na internet, antigo do Mais Saúde, onde eu ensino a fazer horta caseira, orgânica. Então, nós vamos encerrar esse programa botando você para variar, para pensar nas suas escolhas, né? E ver, dar uma olhadinha em volta de você, se não dá para começar com uma hortinha pequenininha, e depois você vai ver que daí você vai se animar e vai começar a plantar mais coisas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.